Então, o Wanderson agora vai iniciar a palestra com a palavra o nosso palestrante. Boa tarde. Bom, eu trabalho com o Joomla, estou trabalhando faz 2 anos. Tá? Comecei através do Júlio Coutinho, porque a gente já se conhece há bastante tempo, e há uns 2 anos atrás eu fui trabalhar com ele no gabinete do comandante do Exército, que eu sou militar igual a ele. E na época que eu cheguei lá, igual, sou melhor. Eu sou mais novo. Aí o que acontece? Na época que eu cheguei lá, tá, talvez agora eu até fique meio apertado com o pessoal que é de um leiro doente aí, ele me propôs a trabalhar com ele, desenvolver extensões para Joomla. Eu sou programador em PHP, estou tentando ser programador em PHP, trabalho com PHP há 4 anos, trabalhava com Zend Framework antigamente. Quando eu fui para lá, para o gabinete, aí eu comecei a trabalhar com o framework que eles têm local, eles não usam nenhum de domínio público, e ele me propôs trabalhar com ele, fazer as extensões para o Joomla. Vou ser bem sincero, quando ele me mostrou aquilo ali, eu olhei para a ferramenta e falei, que Joomla o quê, cara? Fala sério. Isso aí é coisa para quem não consegue fazer, né? Não consegue programar, né? E hoje eu falo para vocês que eu prefiro 1000 vezes desenvolver para o Joomla do que pegar qualquer outro framework. Tá? Por quê? Primeiro, que você consegue fazer, pelo menos é a minha visão, tá? Você consegue fazer qualquer coisa dentro do Joomla. Qualquer coisa. É só você pegar lá o site do projeto que tem a documentação, dando uma olhadinha lá, dá para desenvolver o que quiser. Até agora eu não tive limites. Amanhã ele vai mostrar para vocês um caso em que a gente fez um trabalho para Infraero, tá? Que foi difícil, porque alguns requisitos ali eram complicados, mas saiu. E o pessoal de lá achou que não ia sair. Tá? Então, para mim, o limite do Joomla não é o CMS, é o elemento que está programando para ele. Aí cabe o cara correr atrás. E eu corro atrás até hoje. Tá? Já fiz várias extensões junto com o Júlio. E ele me propôs de vir aqui mostrar para vocês o que eu aprendi. A experiência que eu tive foi através da internet. Então eu visitei várias vezes o site do Joomla. E na visão de programador eu não consigo trabalhar com uma ferramenta se eu não entender como é que ela acontece. Então eu tive que fazer o curso dele, aprender a parte de administração, para poder entender o que era um componente, o que era um módulo, para depois eu conseguir desenvolver. Porque eu não consigo através só de apertar o botãozinho na tela, acontece alguma coisa, isso não dá. Eu tenho que ver o código, eu tenho que entender a requisição, senão eu não consigo. Tá? Na verdade, a única dificuldade que eu acho no Joomla é que às vezes tem alguma coisa que a gente precisa de fazer e não acha na documentação. Tá? E aí o que eu faço para poder aprender? Eu pego o código do próprio CMS e saio fuçando nele ali, linha por linha, para entender o que está acontecendo. Então, muitas das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vi no código ou eu vi no site. Porque pela internet afora, vê muito pouco. Eu fiz um artigo para o Júlio faz 1 ano, mais ou menos, para poder implementar um componente. E tudo que eu botei ali, eu tive que pegar no site do Joomla ou no próprio código. Tá? Então, a proposta aqui é mostrar para vocês a criação do módulo, e eu não vou me ater só em passar telas, eu vou mostrar a parte do código, porque eu acho interessante para quem programa, o cara ver o código. Tá? Porque eu só passar a tela aqui, às vezes vai ficar coisa em branco, o elemento não vai entender. E aí eu peço para vocês assim, se no meio do raciocínio ali alguém precisar de perguntar alguma coisa, pode perguntar, porque para o final pode ser que vocês me perguntem, e eu, no que eu corto o raciocínio, até que a gente pega de novo o caminho, pode demorar um pouco e eu não satisfazer a pergunta de vocês. Tá? Então vamos lá. Então eu vou passar aqui, vamos seguir esse sumário para a gente poder ter uma ordenação. Tá? Nós vamos passar aqui a característica do módulo, o ambiente de desenvolvimento, que já teve gente que veio perguntar para mim o que eu uso para poder desenvolver, e não precisa de nada demais. Então vou passar aqui a característica,
desenvolvimento do módulo. No desenvolvimento, eu vou falar sobre a construção básica do módulo. Vamos fazer um entendimento do arquivo de manifesto, porque o arquivo de manifesto ele é importante. Se você não configurar o arquivo direito, você não instala o seu módulo. E não vai ter, evidentemente, aqueles campos que você deseja. Tá? O desenvolvimento, no desenvolvimento do módulo, eu vou mostrar, por exemplo, tem gente aqui que já me perguntou, né, como é que funciona, por exemplo, aqueles campos personalizados na configuração do módulo. Tem gente que não sabe fazer aquilo. Tá? E aquilo é simples. Tem coisas no próprio framework, tá, que você vê no site do Joomla, e tem coisa que eu vou mostrar aqui que não está no site e ninguém ensina. Eu aprendi olhando o código. Aí nós vamos adicionar um arquivo de idiomas. Tá? Vou falar da importância dele. Na conclusão, eu vou mostrar ali a finalização do módulo e ele funcionando. Tá? E a ideia, na verdade, é... Quando a gente terminar, vocês vão ver isso aí. Vão clicar no ícone. Tá? Ele vai abrir uma relação de ramais no modal. É uma coisa simples, mas eu já vi gente me perguntando como é que eu consigo inserir um modal. Tem gente que acha que a gente tem que mexer no core para poder colocar um modal e não precisa. Tá? E é uma coisa que agradavelmente o usuário gosta. Né? E em cima disso daí vocês podem fazer o que vocês quiserem. No gabinete, nós temos esse mesmo módulo, temos ele funcionando com o Oracle. Eu vi a instrução anterior aqui, o palestrante falou sobre o Oracle. Tá? E aí eu vou falar um detalhe para vocês, porque vocês podem tentar, vão lá instalar o Oracle na máquina de vocês, vão tentar fazer um módulo, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar por quê? Isso aí já é um entendimento de quem instala software, mexe com rede. Para poder fazer o Oracle funcionar no Joomla, né, você poder conectar o seu módulo ao Oracle, você tem que recompilar o PHP, porque o PHP que é instalado na linha de comando ou no EasyPHP, eu só trabalho com Linux, porque geralmente a gente faz serviço com Linux, então no Linux eu consigo manipular o servidor do jeito que eu quero. Então, para você poder ter o Oracle funcionando na sua máquina e você poder integrar o Joomla ao Oracle, você tem que ter o seu PHP recompilado para poder ele aceitar a conexão com o PHP, com o Oracle. Tá? O PHP com o Oracle. Aí você vai conseguir fazer funcionar. E eu, assim, na minha experiência, eu até indico que para fazer funcionar legal, e vocês podem fazer isso aí, é pegar e baixar uma biblioteca, tem muitas aí na internet, uma biblioteca de abstração de banco de dados, e colocar na biblioteca ali para poder fazer a conexão do seu módulo com o Oracle. E não usar a JRequest, perdão, a database dele. Classe de database dele. Porque a classe de database dele faz conexão com MySQL, não faz conexão com Oracle. Conexão com Oracle, infelizmente, vocês vão ter que baixar uma biblioteca de abstração da internet e integrar no Joomla para poder funcionar. Tá? Mas funciona. E não é só o Oracle, não. É qualquer outra base. Basta o PHP ter condições de acesso e você baixar uma biblioteca de abstração. Aí vamos voltar. Tá, característica do módulo. O módulo ele é para exibir informações simples. Tá? Então você não vai ver, não é costumeiro, pelo menos eu até hoje não encontrei, um formulário dentro de um módulo. Mesmo porque o módulo ele não trabalha no centro do seu HTML, ele vai trabalhar nas bordas. Tá? Só para a gente poder ver aqui. A gente manda exibir as posições ali do template, tá? Aqui, ó, essa parte aqui é do módulo. Essa parte, ele fica em volta do conteúdo. Essa parte central aqui é o componente. Então, quando você vai projetar um módulo, você tem que ver para o que você está projetando. Você não vai conseguir colocar um formulário aqui. Consegue colocar no modal? Consegue. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas e o formulário de login que tem no Joomla é um módulo. Ele é um módulo, mas se você se logar e olhar o URL,
você vai ver que ele está mandando a sua informação para o componente, ele está integrado a um componente. Mas ele mesmo, o módulo, ele não trata informação. Ele não tem como você filtrar. Se você não conseguir filtrar, você corre o risco de ter XSS ou SQL Injection. Tá? Vamos voltar. Então, você vai ver normalmente fazendo isso aí. São feeds, os feeds são colocados no módulo. Tá? O próprio componente de login, um banner. Ele pode ser atribuído a mais de um menu. Essa é outra característica dele. Então, se você precisa de uma informação exibida o tempo todo no site, independente de qual link você clique no menu, tá? Você vai ter o tempo todo, se você atribuir o seu módulo àquele menu, aquele item de menu, você vai ter o tempo todinho na tela. Então, essa é outra característica dele. Enquanto o componente ali, que é o centro da sua página, ele vai mudar. Tá? Ele não possui uma base própria. Geralmente, ele não possui uma base própria. Ele usa de terceiros. Tá? Faz uma requisição ali na base de dados para poder exibir um conteúdo de um artigo. Você pode fazer um feedzinho ali no canto, faz uma SQL, pega ali o título do artigo e uma parte do trecho e exibe ali no cantinho. Só para poder ir passando. Tá? Mas eu vou mostrar aqui que dá para colocar uma base de dados só para ele, instalado junto com o seu módulo. Ele instala uma base de dados com informação. O problema vai ser manipular. Geralmente, quando você precisa de manipular uma informação, você constrói um módulo, constrói um componente, tá? Faz o seu componente, faz o seu formulário para você poder alterar a sua informação, e para exibi-lo da forma que você quer na tela CC, na parte central, aí você constrói o seu módulo acessando a informação daquele componente. Ele pode ser utilizado dos dois lados. Você pode fazer um módulo tanto do lado cliente, do cliente de site ou cliente administrador. Essa palavra cliente aqui, ó, vocês vão ver isso constantemente na documentação do Joomla. O cliente, para ele, é o lado do site, que é onde o seu front-end, o seu usuário está vendo, e o administrador é o seu back-end. Então, constantemente você vai ver cliente, site, cliente, administrador. Para desenvolver, eu não vejo dificuldade, qualquer um pode usar a IDE que tiver facilidade de utilizar, né? A ferramenta que o indivíduo souber usar. Uma IDE ou o próprio editor de texto. Eu mesmo já tive que editar partes do código e eu usei o editor de texto e até hoje eu não vi nada demais. E a versão do CMS instalado. Tá? Eu estava até conversando com um rapaz ali fora, um tempo atrás, eu vi um aluno até do Júlio com um problema, porque ele só sabia usar o Windows, queria usar o editor do Windows e queria fazer funcionar o URL amigável no Windows. Aí eu mostrei para ele como é que fazia para usar o URL amigável, porque no Windows é mais difícil. O htaccess, você não consegue nomear o arquivo .htaccess. Tem que fazer uma jogadinha ali. Aí você consegue nomear. Mas você consegue desenvolver tanto para Windows quanto para Linux. Tá? A constituição dele. Então, ó, o básico, para você só fazer aquele Hello World na tela ali, é o XML de manifesto. Tá? Ele recebe o mesmo nome do módulo, contém os parâmetros de instalação de configuração dele. Antes de passar para o arquivo padrão, só para a gente dar uma olhadinha. Tá aí, ó. Esse é o XML de manifesto. Vocês vão ver aqui que até alguém aqui que não tenha conhecimento do XML, não sabe manipular ou não conhece XML. Então, fica mais fácil. Então, você vai ter os atributos, depois eu vou falar cada um deles, o que é, para que serve, né? Qual é a influência dele na hora da instalação. E vai ter as tags filhas aqui. Tá? A parte que eu julgo aqui que o pessoal mais vai gostar é justamente essa parte do config. Que depois eu vou mostrar como é que vocês podem fazer lá no seu na configuração aparecer um campinho seu, do jeito que você quer. Não que vem proposto lá na documentação do Joomla. Tá? O arquivo default, o arquivo padrão, é um simples PHP, se você colocar um eco nele, ele funciona. Tá? Porque acontece o seguinte,
o módulo ele já é uma parte do front-end, aliás, é uma parte final do framework, do CMS, já é a parte final. Então, quando você ele vai renderizar o seu módulo, que você clica na parte que vai renderizar o seu módulo, tá? O CMS ele busca qual é o componente que você acionou pelo link, carrega os dados desse componente, carrega os dados do seu template, vê quais são os módulos que estão na posição. Então, nessa hora que o seu módulo vai carregar. Então, ele não precisa de toda aquela arquitetura de MVC que você vê no componente. Ele já faz parte da view, praticamente. Então, o que você coloca no arquivo padrão, ele já vai aparecer direto na tela. Ele recebe o mesmo nome do módulo e é incluído no passe do CMS para ser exibido, que é o que eu acabei de dizer. Né? Ele é embutido dentro da página index, do template. E um arquivozinho de HTML ali dentro daquele index HTML. Tem gente que às vezes pode não saber para que serve aquele ali. Ele evita que alguém consiga mapear o seu diretório. Isso aí é para tentar evitar XSS. É a pessoa conseguir entrar no seu diretório, ver o arquivo que você tem, ver qual que é a vulnerabilidade daquela versão que você está usando do Joomla, ao tentar alterar o seu código para invadir o Joomla. Então, se você coloca o index HTML, você já tira pelo menos a visão da pessoa que está tentando mapear o seu diretório. Mapear o diretório, na verdade, o que eu estou falando é você bota ali no URL toda, por exemplo, o nome do módulo, o cara vê o módulozinho chamando, chama o nome do módulo, que na hora que ele bater o nome do módulo na URL, ele já cai direto no diretório. Se não tiver HTML, ele vai mostrar todos os seus arquivos que estão lá dentro. Até mesmo o JavaScript ele vai conseguir visualizar. E aí é uma brecha para ele poder fazer um XSS na sua aplicação, no seu módulo. Ver se... Não, passa por outro aqui. Olha lá. Depois eu mostro. Na hora de empacotar o módulo, aí na hora que terminar aqui eu vou pegar um módulo já empacotado, a gente instala ali só para vocês verem algumas coisinhas. Na hora de empacotar o módulo, vai ali dentro no arquivo de manifesto, o arquivo padrão e o index. Tá? Tanto o manifesto quanto o padrão tem que ter o mesmo nome do módulo. Agora, vocês vão ver aqui que o pacotinho do zip, ele não é obrigatório ter o mesmo nome do módulo. Eu posso dar o nome que eu quiser. Tá? Só que é convenção entre os desenvolvedores do Joomla, foi convencionado colocar o nome do módulo, que é para poder já identificar o módulo, quando a pessoa baixa da internet, ele identifica para poder instalar. Tá? Mas não é muito necessário. O nome de pacote não é obrigatoriamente igual ao módulo. Todos os arquivos do diretório, menos o arquivo de idiomas do módulo, tem que estar declarados no manifesto. Então, eu vou mostrar ali para vocês o manifesto default, tá? E a gente vai ver. Então, nessa hora que eu vou passar, vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui eu esqueci de abrir. Ó, dentro desse diretório aí, eu tenho os arquivos padrão. Os padrões dele. Esses arquivos aqui são os que ficam dentro do zip, tá? Fez o pacote zip. Olha lá, ó. Estão só os 3. Esse é o mínimo para a gente começar a desenvolver. Geralmente eu faço esse pacote, tá? Ou se eu tiver um módulo muito parecido com o outro, aí eu instalo logo e começo por cima. Mas geralmente eu faço esse pacote, para ele poder funcionar a instalação no início, instalo e depois disso que eu vou começar a implementar. Porque você tem que ficar fazendo teste em cima. Então não adianta você querer implementar o que você quer dentro do seu módulo, na hora que você vai instalar ele dá pau. Até você achar o problema e conseguir resolver para instalar, aí você já perdeu a paciência. Então geralmente eu faço isso e depois, aos pouquinhos, eu vou implementando dentro do projeto. Eu já tenho ele zipado aqui. Vamos desinstalar o que eu tenho. Tá, então só para mostrar ali, ó, só para ilustrar o que eu acabei de falar, vamos instalar aquele pacote default.
botão vai para cá embaixo. Aí, pronto, ó, instalação concluída, tá? Essa string que aparece aqui, daqui a pouco eu vou mostrar, ó. Essa string que aparece aqui, daqui a pouco eu vou mostrar, faz parte do pacote de tradução. Tá? Depois eu falo porque que ele não foi traduzido aqui. O resto do módulo está traduzido, mas aqui ele não está. Na hora da instalação, ele não enxerga o pacote de tradução. Aí a gente faz um PHP, um arquivozinho, na hora da instalação, que ele é executado junto com o instalador, e aí ele acha esse texto aqui. Mas esse texto aqui pode ser colocado em português mesmo, o texto literal, né? Não precisa de ser uma variável. Então, só para mostrar agora, ó, que nós vamos ter ali. Cadê o projeto? Pô. Aqui, busca ramal. Ó, tá lá os nossos 3 arquivos. Tá? Continuando ali. O arquivo de manifesto é estruturado no formato XML e fornece detalhes de informações ao instalador do Joomla e parâmetros de configuração acerca do módulo. Não. Esse aqui. Tá. Então, voltando aqui, ó, a gente vai ter aqui o cabeçado do XML. Essa parte aqui informa o tipo de módulo. Aquilo que eu falei para vocês que ele diz, essa parte é que ele diz para o instalador se ele vai ser instalado no site ou se vai ser instalado no admin, ó, é o client. A versão para o qual foi construído o módulo, né? E se o método, qual o tipo de método que está utilizando. Daqui a pouco eu vou entrar no detalhe dessas tags, vocês vão ver. O porquê que às vezes aparece aqui, ó, hoje, se a gente for olhar dentro do projeto do Joomla, não está new. Tá? Tá update. Por quê? Porque se você deixar como new e tentar reinstalar o seu módulo, sem desinstalá-lo primeiro, ele dá erro. Só para ilustrar, ó. Vamos tentar reinstalar o módulo. Olha aí, deu um erro na tela. Se eu trocar aquela parte do XML ali, se eu trocar essa parte aqui do XML para o update, eu posso fazer várias reinstalações em cima que ele não vai dar aquele erro. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar os seus arquivos e subscrever. Se tiver ali update e eu não tiver o módulo, posso instalar ele? Vai instalar normalmente. Ele instala normal. A diferença é que se você botar, você fez uma primeira release do seu produto, né? Se você põe o new, você quer obrigar o seu cliente, na hora que ele for instalar de novo, ele tem que instalar um novo. Você não quer que ele faça um update. Você quer que ele instale realmente um novo. Aí você bota new, ele vai ter que desinstalar e instalar de novo. Agora, se é só para atualizar alguns arquivos, você atualiza os arquivos que você quer ou inclui outros, manda fazer o update e ele instala os que não existem. É só para você mexer com release. Isso aqui geralmente é atribuído àquela parte de você montar o servidor de update, que agora o Joomla tem update, 2.5 ele faz update. Vai estar update. Vai estar update. Tá? Aí vem as tags fields, que essas tags aqui vão falar sobre metadados, vão dizer o nome do módulo para você poder identificar na área administrativa, o nome do desenvolvedor, data, isso tudo aqui aparece informações na área administrativa, e-mail. Essa aqui, ó, foi aquela string que apareceu no início. Quando eu abrir o módulo, vocês vão ver que ela está traduzida. Tá? Depois eu vou falar a importância disso aqui, não é só por questão de idiomas. Porque, veja bem, se você escrever aqui a língua corrente, português, por exemplo, aí digamos que você quer mudar esse texto aqui, você é obrigado a ir no código-fonte, procurar onde está o texto, aqui ainda vai ser fácil, que você vai saber que é no XML. Agora, imagina vários arquivos, você tem várias dessas strings aqui, você tem que ficar procurando onde você escreveu aquilo para poder mudar. Então, se você tiver tudo no arquivo de idiomas, você sabe que tudo que você escreveu dentro do seu módulo em português está dentro daquele arquivo. É só você ir lá e trocar o texto que você quer. É muito mais fácil a manutenção. Tá?
Aqui, ó, nessa parte aqui, ele declarou os arquivos que fazem parte do módulo. Se você não colocar o arquivo aqui, ele não é instalado. E o que aconteceu ali, na verdade, foi o seguinte. O pacote que eu mandei não tem o nome do módulo, certo? Vocês viram que não tem o mesmo nome do módulo. Eu pus o nome que eu quis no zip. O que aconteceu ali foi o instalador pegou o pacote que você mandou e descompactou num diretório temporário. Pegou os seus arquivos que estão ali dentro, pegou os parâmetros que você passou no XML, aí ele viu aqui qual que era o nome do seu módulo, ele viu quem era o seu arquivo default, o seu arquivo XML e o index, criou o diretório e jogou os seus arquivos lá dentro. Foi isso que ele fez aqui. Por convenção, o nome deve ter o mesmo nome do módulo. Ali já falamos. O arquivo possui várias tags que definem a informação. Aí nós vamos passar rapidinho ali as tags. Acho que eu passei demais. Não, então o arquivo... Então a gente fala na boca mesmo. Não tá ali, a gente fala no arquivo. Olha lá. O que eu ia falar é justamente esse aqui, ó, o tipo. Esse parâmetro passado aqui, ele diz se ele é módulo, se ele é componente, se ele é template. Então você tem que declarar aqui qual é o tipo de extensão, tá? Ele declara o tipo de extensão, é isso aqui. O cliente eu já falei, que se vai ser instalado no site onde é administrador. A versão, o método ali é new update, que é o que eu tinha explicado antes, para ele poder subscrever por cima. O nome, o autor, o creation, copyright, essas partes aqui para aparecer lá no metadados, onde vai ficar a informação do módulo, a declaração dos arquivos. Detalhe desse arquivo aqui, ó, é um detalhe muito importante. É fechar a tag corretamente, tá? Se não fechar a tag corretamente, dá problema no seu XML e você não consegue fazer ele funcionar. Vai instalar normalmente. Isso aqui é mais para informação, para informação do front-end, perdão, do back-end. Isso aqui até hoje eu não vi influenciar a versão, tá? Ele é declarado ali, mas eu não consegui, vou falar sinceramente, eu ainda não consegui ver a influência, na verdade, da instalar isso aqui, porque eu faço o módulo e ele, desde a época que ele está no 2.5, 2.50, ele vai mudando a versão, pelo menos dentro da própria versão, eu nunca vi dar problema. Não, isso aqui não. Esse aqui que você está falando? Não, esse cabeçalho aqui, ele é padrão, cara. É padrão W3C. Não, é do XML. O seu arquivo XML ele vai sempre começar com essa tag aqui, ó. É obrigatório, sempre começa com essa tag. Tá? Se ele não começar, tem outro detalhe também. Você pode colocar comentário dentro do XML. Mas tem que ser depois da primeira linha. Se você colocar o comentário acima dessa tag aqui, ó, não consegue fazer funcionar. Tá? Essa tag é padrão, isso aqui é de documento e isso aqui é do Joomla. Beleza? Aí a tabelinha ali, ó, que ele diz o que o elemento vai fazendo. Então nós temos o tipo, módulo, versão, método e o client. Os elementos seguintes podem ser inseridos no metadados e informações adicionais, que foi o que eu expliquei ali, né? O nome, o autor, o creation, o date, o copyright, a licença, o autor, a versão e a descrição. Essa descrição aqui, ó, é aquela parte que eu falei. Pode ser feito no português ou pode ser feito para tradução, tá? Mas é melhor fazer para tradução. O elemento a seguir descreve os arquivos e diretórios do módulo. Foi aquela partezinha que eu mostrei ali. Esse aqui não estava lá, mas eu vou mostrar na versão atualizada que eu tenho ali, a gente vai fazer a instalação dela, vocês vão começar a ver isso aqui, ó. Nós temos aqui nessa parte aqui, ó, esse elemento aqui abaixo, ele declara o language, que é o pacote de tradução. Então, você não vai ter ele declarado junto com os documentos, com files, e ele não é obrigatório de estar no seu documento. Só que se você não declarar ele aqui fora, ele não instala o seu pacote de idiomas. Tá? Ele é separado, ele é externo.
Ó, o script PHP pode ser declarado para que seja executada a função antes, durante ou depois da instalação e desinstalação do elemento. Aí aqui, ó, esse script aqui, ó, essa tag aqui, script file, com esse script aqui, se vocês derem uma olhada lá na documentação, vocês vão ver que tem umas funções default dele que são chamadas antes da instalação. Então, carregou o CMS, ele carrega. Quando ele vê que o pacote é uma instalação, e tem essa tag no seu XML, ele busca esse arquivo e verifica qual é a função que você declarou. Se você declarou para poder executar uma função antes da instalação, no meio da instalação ou depois dela. É ali que a gente geralmente coloca a tradução daquele texto no início. A gente pega no início pega esse arquivo e manda ele executar a tradução daquela descrição nesse arquivo aqui. Os elementos a seguir definem os campos do formulário e configuração serão exibidos. Essa parte aqui, ó, eu vou entrar naquela parte de configurações, onde você cria o seu campo personalizado, para poder, na hora do back-end, você colocar suas informações. Tá? Então, a tag config inicia o campo de configuração. Aí nós temos o campo field set, e aí nós temos dois tipos. Nós temos o field set simples, que eu vou mostrar na próxima página ali agora, que você tem a abertura da tag, aí você passa o nome do seu parâmetro e fecha a tag. E o campo field, ó. No field, você vai declarar o nome do campo, que é a hora que vai aparecer o campo lá na sua área administrativa. Esse field aqui, ó, você pode usar ele com opções ou sem opções. A diferença é o seguinte, o field sem opções, a tag fecha aqui, ó. Você abre a tag field, declara as configurações do seu campo e fecha a tag do XML só com a barra e o sinal de maior. Tá? Se você usar o option, vamos ver se está aqui, se não tiver no outro arquivo, já aparece. Olha lá, se você fechar com o option, a mesma tag field do campo de configurações, aí você vai ter que abrir, lançar aqui as suas configurações do campo, lançar com a tag option quais são as opções do elemento. Tá ruim de visualizar aqui, mas eu vou mostrar lá no back-end, aí fica legalzinho, tá? Aqui é meio ruim de visualizar, só falando assim é complicado, mas eu vou mostrar ali daqui a pouco. E tem que fechar a tag field completamente, ó. Aquele outro é o meio fechamento, a gente fecha aqui, né? Como esse tem opções, eu tenho que fechar ela completamente. Beleza, para não? É naquele arquivo, esse aqui, ó. Não, você tem como... tem a SQL, eu sei, é na hora de instalação o banco. Tem, você pode usar no módulo. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco, no módulo final que eu tenho ali, tem essa tag, onde você declara seu arquivo SQL para ele poder executar, né? Bom, eu vou ser bem sincero, porque eu já comecei a trabalhar com 1.5, eu sou novo no Joomla. Não, pelo menos... Não, mas quando é componente, quando o componente que tem aquele pacote, o CRUD, para instalar e desinstalar, tá dentro do não, tá o arquivo. Então, a chamada. Isso, o arquivo está, no módulo também. Aí você declara SQL, antes era um código? Não, pelo menos as últimas documentações eu não tenho visto isso não. Não, pelo menos eu não cheguei a ver. Porque, na verdade, o pessoal hoje em dia faz o quê? Cria o diretório SQL, monta um arquivo de SQL, bota lá dentro e declara ele aqui no XML. Ele executa, mas não diretamente no XML. Pelo menos eu estou falando, eu não vi, eu sou novo no Joomla, né? Eu ainda não vi esse tipo de instalação. O que eu tenho visto aí comumente é você monta o seu arquivo SQL e manda executar. Mas no arquivo, não diretamente no XML.
Aí eu vou mostrar o XML que nós vamos entrar na parte dos campos personalizados. Esse aqui eu acho que é o mais legal, que geralmente o pessoal se interessa mais em olhar, tá? Mas vamos dar uma olhadinha no arquivo. Tá aqui. Ó, nesse diretório aqui, que é onde eu já tenho os arquivos prontos, tá? A gente vai ver que tem os diretórios, onde eu vou colocar os arquivos que eu quero que o Joomla instale lá dentro. Na hora que você declara o seu campo, declara lá no seu XML os arquivos, você pode declarar arquivo ou diretório. Você não é obrigatório. Se você for ver em algumas documentações lá no site do Joomla, você vai ver o cara colocando todo o caminho, o PF inteirinho. O nome do diretório, o nome do arquivo. O nome do diretório do arquivo. Não é obrigatório. Se você declarar o nome do diretório, automaticamente ele pega aquele diretório e transfere para a instalação. Eu acho mais prático do que ficar declarando 200 documentos dentro do XML, tá? Aí eu vou mostrar ali no XML, vocês vão ver como é que é. Então, a gente cria os diretórios, declara esses diretórios no XML, e esses arquivos aqui, ó, o XML, o PHP e o index você tem que colocar um index desse dentro de cada um desses diretórios, tá? Que é para ele evitar que o elemento não só mapeie o seu diretório raiz, mas os outros diretórios do seu módulo também. Então, esse aqui, você vai ver dele em todos os diretórios. O módulo principal e o XML de configuração, ele tem que ficar no raiz. Tá? O resto, você pode colocar em diretórios ou deixar no raiz. Para melhor organização, geralmente, o que eu vi dentro dos projetos do Joomla, eu procuro seguir o que está no Joomla, né? Você tem um arquivo de ajuda que fica do lado de fora. O resto vai tudo aqui dentro. Tá? Essa parte do template que não tinha antes, depois eu vou mostrar o arquivo principal, ele declara o diretório do template. Para quê? Para na hora que você for renderizar o seu módulo, ele saber onde é que está o template do seu módulo, ele busca dentro do diretório. É só uma questão de organização. Se o desenvolvedor quiser botar tudo dentro do módulo principal, ele pode colocar o código inteirinho dele lá dentro, ficar só com esses arquivos aqui, esse aqui e esses dois, e ele vai funcionar. Só que, na hora da manutenção, ele fica pior. Tá? Eu procuro usar esse tipo de organização, que é o que está no projeto, porque até mesmo para entendimento de outros que forem fazer uma manutenção, for fazer uma alteração. Aí, se ele pegar isso daqui, como todo projeto é dessa forma, o elemento ele pegou o módulo desse jeito, abriu o código para ele fazer manutenção, ele vai entender. Tá? É só para a gente poder ver esses arquivos aqui. Ó. O index, ele é só um arquivo vazio, não precisa de nada dentro dele. Tá? Aí vamos lá. O helper, esse arquivo ele é criado para poder tirar a lógica de programação do arquivo principal. É somente organização. Tá? Aí a gente declara ele lá no arquivo principal para ele poder ser incorporado dentro do próprio arquivo principal. Mas ele é só um arquivozinho só para a gente poder organizar. A gente cria uma classe e executa a função que quiser ali dentro. E depois chama lá na classe principal. Eu vi na instrução anterior, o palestrante estava falando aqui da parte do set query. Quem estava naquela instrução ali? Deixa eu ver aqui. É que esse aqui é diferente. Não, já está de tela cheia. Oi? É Linux. Esse editor, realmente, eu não... Esse editor, cara, se eu não me engano, esse editor ele não deixa fazer isso, não. A lupa ali, ó, na barba. Não, mas eu acho que ele não vai... Esse aqui é busca. Esse aqui é busca. É que esse editor ele é mais simples no Linux, ele não tem muito recurso. Eu acho que ele não deixa aumentar a fonte mesmo. Pelo menos eu nunca... Entendeu? O Gedit ele não tem esse controle de aumento de fonte. Tá? Deixa eu ver se não... De repente eu vou instalar ele aqui no Epitano, eu acho que eu consigo aumentar
a fonte ali, a gente consegue ver isso aí direitinho. Tá, mas eu passo esse arquivo de novo. Tá? Vamos ver outro aqui. Aptando, acho que dá. Ó, vamos ver esse arquivo XML, que ele é importante. Tá? Esse aqui já está mais completinho. Tá? Então tem aqui aqueles parâmetros iniciais que eu falei que tem que passar quando é um módulo. Aqui, ó, upgrade. Ó. Aí vocês vão ver, o primeiro pacote eu tentei instalar um por cima do outro, ele não deixou, né? Aí vocês vão ver que ele vai conseguir instalar agora. Ele vai fazer um upgrade em cima. Tá? Aqui a declaração dos meus arquivos. Ó, file name. Pô, realmente podia dar um zoom nesse treco, né, cara? Depois eu monto de novo. Ou se não é... Como é que apaga aqui? Deixa eu ver. O que o rapaz apagou? Eu acho que foi ali dentro. Acho que foi ali dentro. Aí. Obrigado. Tá. Achou onde aumenta? Eu nunca vi. Ah, mas eu vou mandar direto, né? Já aumentou. Já? Vai lá de novo. Aí tem ali, ó. Um monte de editor. Calma. Lá em cima. Calma aí. Aonde você aumentou isso? Fontes. Fontes e cores. Clica lá na fonte de editor. Que? Lá embaixo agora, tá? Aí à direita embaixo aí, ó. Você vai aumentando aí. Calma, senão arrebenta. É o que nós vamos ver. É, arrebentou. Melhorou aí? Tá melhor agora? Deu uma melhorada? Ou não? Aumentou 12 por 3, é. Inteligente pra caraca. Adiantou muita coisa. O problema é que 16 ele estoura a tela. Eu não queria estourar a tela. Aí, tá. Tá, é o que deu pra fazer. Senão vai estourar a tela, passa código pra baixo. Então tá, aqui a gente tem os parâmetros. Aqui, ó. Aqui eu boto aqui dentro do files, que é onde eu vou declarar o arquivo. Vou botar aqui de novo, ó. File name folder. Tá? Não é obrigatório ficar colocando o nome do arquivo com o diretório total. Não tem necessidade disso. No config, ó, aí aqui é a parte de configuração. Ó. É onde vai exibir aqueles campos no back-end. É esse aqui, ó, quer ver? Que é o que geralmente o pessoal gosta. Ô, caramba. Aí tá no básico ainda. Deixa eu instalar essa criança. Ela tá tudo estourado aí. Aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, ó, é que é exibido lá na configuração. Quando você configura lá no portal do seu campo no configs, é que ele aparece esse campo de configuração. Se eu não colocar nada ali, estava em branco, né? No básico ele estava em branco, aqui ele já está aparecendo, tá? Esse aqui é um que eu estou falando. Esse aqui, por exemplo, ó, é um campo personalizado. Você cria o módulo para ele poder exibir o parâmetro que você quer. No caso aqui, eu mandei ele buscar os... Se não me engano, esse aqui foi dos módulos. Deixa eu ver, esse aqui foi os artigos, tá? Ele foi lá buscar os artigos para eu poder escolher e colocar dentro do campo. Esse aqui já é padrão do Joomla. Ó, de usuários. Esse aqui já é padrão do Joomla. Onde é que eu consigo isso aí, ó? No site do código,
no site do código você tem os campos. O que era, inclusive eles estão mantendo ainda o que era do 1.5 e que continuou e que agora tem para o 1.6. Então você vai tirando os padrões dos campos ali. No 1.6 ele aumentou uma quantidade grande. Tá? Tem um bocado de parâmetro agora que a gente consegue, não precisa de criar mais. Tá? Como é que a gente faz para poder criar isso aí? A gente declara aqui, ó, o tipo de configuração que a gente fez, o basic, aqueles dois primeiros campinhos que estavam lá em cima. Tá? E esse aqui, ó, mais embaixo, no field set, aqui, ó, esse aqui foi o que eu criei. Ó. O de cima tinha os campos básicos e esse aqui é aquele que eu criei, que eu abri por segundo. Então, o field set ele separa aquelas duas configurações. Tá? Ele cria aquele slidezinho de cima e o de baixo. Tá? E o field é o seu campo mesmo de parâmetro. Então, o que você bota lá? No field você põe o nome do seu campo, o tipo. Esse tipo aqui é que vai dizer o que ele vai ser. Aquele que eu falei que era padrão do Joomla, se vocês forem olhar lá no site, o user é padrão dele. Então, ele vai exibir aquela telinha dos usuários. Clicou ali, ele vai mandar o seu nome do seu usuário e o ID para os campos que você ordenar. Tá? Esse aqui de baixo, ó, artigo, esse aqui foi o que eu criei. Eu vou mostrar como é que eu criei esse aqui. Então, você passa o tipo e ele vai buscar. Se ele não existir dentro do padrão do Joomla, ele busca dentro de um diretório que você determina. Esse diretório, ele é colocado aqui, ó. No fields, que é onde começam os campos de configuração, a gente bota aqui, ó, nome, params. E eu quero que ele busque o arquivo de parâmetros, vai chamar fields. Onde é que ele está? No módulos, que é o diretório de módulos do site, o meu módulo e o diretório. Dentro desse diretório eu boto um arquivo PHP que eu vou mostrar aqui agora, e ele cria esse campo. O arquivo que eu fiz em PHP para poder mostrar o campo, ele tem esse nome aqui. Ó. Vou mostrar ali, ele chama artigo, a classe que está lá dentro chama artigo, aí você vai e cria o seu campo com HTML simples. Você não tem que inventar nada. Você pode muito bem ir lá no Joomla, copiar o código HTML e jogar ali dentro que ele vai funcionar. Vai abrir o modal e funciona. Você não precisa de mexer em nada. Tá? Aqui embaixo, declarado o arquivo de idiomas. Aqui, ó, tá vendo? Ó, que isso aqui são strings de idiomas. Né? A gente coloca lá no arquivo de idiomas esse padrão para ele poder ler. Então, esse arquivo de idiomas ele foi instalado no diretório que eu mandei. Botei a tag aqui, disse qual é o nome do arquivo. Ele tem sempre que estar, é o diretório e o nome. O nome é padrão. pt-br, ou o idioma que vocês estiverem fazendo, ponto, módulo, busca ramal, ponto .ini. Esse é o padrão. Tá? Na instalação, eu disse para ele aqui, ó, durante a instalação, eu quero que você execute esse SQL aqui. Passe o nome do diretório e o nome do arquivo. Aqui, ó, o nome do arquivo SQL pode ser o nome que vocês quiserem, não é obrigatório. Só tem que declarar na tag qual que é o nome do arquivo para ele poder encontrar. E para fazer a desinstalação, a mesma coisa. Na hora de desinstalar, ele vai lá buscar pelo arquivo de desinstalação no diretório SQL do módulo e executa a desinstalação tirando a base de dados. Dessa forma aqui, você consegue colocar a base de dados do seu módulo dentro do Joomla. Tá? Vou pular aqui que a gente já falei bastante naquela parte ali. Aí eu vou mostrar o arquivo base dele, que eu vou mostrar agora. Como é que eu consigo chamar o meu template, no template do módulo, porque o módulo ele tem um templatezinho dele. Tá? Porque o template é uma coisa ampla. Não é só o desenho e aquela parte inicial do Joomla ali. O módulo ele tem um templatezinho HTML dele, com as execuções que você precisa, com o código HTML que você precisa dentro dele. Tá? Então, eu vou declarar, dentro do meu arquivo principal, eu tenho que dizer lá, da onde que ele vai importar o helper, né, que é o meu arquivo de ajuda, que eu ponho lá o SQL, a regra de negócios, tá? Eu deixo tudo dentro desse arquivo, para ele poder ficar bem organizado, passo ele para dentro de uma variável, e com esse require aqui, ó, eu chamo o arquivo
do default, que é o template padrão do meu módulo, é o template do meu módulo. Então eu vou dizer aqui qual que é o nome do módulo, tá? Bota aqui o param, que tá, eu estava desenvolvendo, peguei o nome errado. E ele vai chamar diretamente no diretório dele lá. Então vamos ver aqui o arquivo. Ó, tá vendo? Ó? Faço uma requisição, chamo a classe, a função que me pega o caminho do arquivo do módulo e o arquivo de layout dele. E aqui eu estou importando meu helper. Dessa forma que ele vai chamar esse arquivo aqui. Que é o arquivo de template do meu módulo. Tá? Então, aqui dentro, eu faço as definições que eu quero, monto o HTML, monto o meu array. De onde é que eu consegui a informação desse array? Está lá no meu arquivo de ajuda, no meu helper. Tá? A classe chamou o banco de dados, pegou os dados, fez uma busca no banco de dados da informação que eu quero, mandei isso para dentro de uma variável lá no meu default, e eu posso pegar essa variável diretamente aqui, porque o que é que ele faz? Ele inclui esse arquivo dentro do módulo, dentro do documento default. Então você já pode chamar a variável direto, não precisa de usar o dis para poder chamar a variável. Tá? Já chama ela direto, ó, faz uma leitura e monta esse tudo aqui, a montagem do SQL normal. O que não está aqui e que pode ser feito é o seguinte, pô, eu preciso dos parâmetros do meu módulo. Tá? Quando o módulo é renderizado, automaticamente você já pode mandar imprimir, por exemplo, dar um eco na variável params, $params, que o parâmetro do seu módulo já está lá. É só você pegar o array e usar os campos que você precisa. Geralmente eu não uso esse params, eu tenho que ir no banco de dados e pegar a informação que eu quero. Porque o parâmetro ali é nome do módulo, o caminho dele, são coisas bem simples. Tá? O que eu posso usar, que está no params, pode ser, por exemplo, o que vem nessa variável de ambiente dele, do params, aquelas informações que estão no administrador, aqueles campos que eu criei no administrador, para falar, por exemplo, o nome do usuário, o nome de artigo, essa informação vem dentro do params. Aí você busca ele aqui na frente e faz o trabalho ali, o que você quer fazer com a informação, para exibir, para poder buscar outra informação. Aí no final a gente passa o código ali de novo e mostra legalzinho. Uma coisa que eu vou dizer aqui, ó, já que a gente está falando módulo seguro, né? Tem gente que não coloca isso aqui, ó. Essa parte aqui do código é colocada logo no início, debaixo da tag do PHP. Isso daqui, ela faz parte da segurança do Joomla. Ele filtra o arquivo, o seu arquivo de PHP, porque o seu PHP ele pode executar uma linha de código diretamente no seu servidor. Se ele não tiver, o PHP config não tiver corretamente configurado, tá? Ele permite que você inclua códigos aqui dentro que seja executado em linha de comando. É a hora que o elemento invade a máquina. Então, para evitar que a pessoa tenha acesso diretamente ao código PHP e consiga alterar, essa primeira parte do código aqui, ó, é uma parte de segurança. O que ele faz aqui? Ele verifica se foi definido a variável exec, JEXEC. Se essa variável não foi definida, e quando é que ela é definida? Quando a aplicação sobe. Entrou no servidor, chamou a página, a aplicação sobe. Ele define o JEXEC. Se o JEXEC não tiver carregado, e essa função aqui, ela verifica que ele não foi carregado, é uma função do template, verificou que não foi carregado, ele mata o documento, dá acesso negado, aí você faz o que você quer. Ou simplesmente mostra a página em branco, que aí é como se tivesse dado um erro e você simplesmente tira o elemento da jogada. Ele desiste de entrar na página. Então essa parte aqui é importante para quem faz o módulo ali, tem que manter, sempre na primeira linha tem que ter isso aí. Tá? As funções seguintes são as funções que você vai criar. Tá bom? Agora vamos ver esse arquivo aqui. Esses aqui que são importantes. Ó.
visto aquele, vocês viram ali, lembra aquele field que eu disse que o type, eu declaro o nome do meu arquivo para dizer o campo que eu estou criando? Então, dentro de um diretório, normalmente vem escrito fields. Se você abrir o projeto do Joomla, você vai ver escrito fields. Mas você não precisa seguir. Eu sigo porque está no padrão mesmo, não custa seguir. Tá? Se você precisar de olhar um código um dia, abrir um módulo, pô, eu quero fazer um campo igualzinho esse aqui. Com certeza ele vai ter um campo, vai ter um diretório fields. Vai dentro desse diretório e olha os arquivos que ele tem lá dentro. Ó. Esse aqui é o meu campo do tipo senha e esse aqui é o meu campo do tipo artigo. Aí eu vou mostrar lá no front-end. No front-end, no back-end, né? Lá no back-end ele está aqui. Ó. Esse campo aqui, o de senha, ó, foi o que eu criei. Ó, certo? Esse aqui. E esse campo aqui, ó, o de artigo, que foi o que eu criei, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui eu criei. Esse aqui foi padrão do Joomla. Como é que eu criei esse campo? Tá aí. Bom, novamente, né? Definição ali no início, para a gente poder verificar se foi instanciado o exec, para não dar acesso à página. Tem que criar uma classe. O padrão é esse, você cria a sua classe com o JForm Field, o nome do campo que você está criando, que vai estender a classe JForm Field. Tá? Ele tem que estender dessa classe, esse aqui é padrão. Essa variável aqui é declarada para evitar incompatibilidade. Se você criar outro campo chamado artigo, e essa variável aqui for lida em algum desses, for lido primeiro nesse arquivo, por exemplo, o seu renderizador vai ver que já existe um campo artigo e não deixa renderizar o outro e dar o erro. Então, isso aqui é para evitar incompatibilidade entre módulos. Você cria um módulo, aí cria um outro campo, em vez de você mudar o nome do campo, deixa o artigo. Vai dar erro na tela, é isso aqui. Ó, tá? Aí você tem dois tipos de funções. Depois você vai ver, ele tem o getPut e tem o getLabel. O getLabel é para poder mudar o label na frente do campo. Aquele ali é indiferente, você bota lá no Joomla e ele vai pegar o nome do campo. O interessante é esse aqui, esse getInput. Eu posso pegar e fazer o que eu quiser ali dentro. Ó. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, o JFactory, ele pega uma instância do documento. Nessa instância, eu consigo adicionar um JavaScript lá dentro. Esse aqui eu estou adicionando um arquivo JavaScript, uma declaração dele dentro do Joomla. Então, na hora que a aplicação levantar, ele já coloca esse arquivo JS para mim. Para que é isso aqui? Ó? Na verdade, isso aqui é o seguinte, essa função que está declarada aqui dentro é uma funçãozinha que vai no seu arquivozinho de PHP para poder injetar. Quando você clica no campo, você quer que injeta aquilo que está dentro da tabela dentro do seu campo. Porque quando você abre o modal, ele abre uma página, por dentro, é um frame. Para você capturar o valor daquele frame, você tem que montar um JavaScript. Tá? Não dá tempo de falar aqui, mas a gente pode montar um artigo uma hora na internet, no Joomla Brasília, eu posso botar lá, não custa nada. Né? Mas vocês têm que fazer isso. Por que eu estou falando? Porque vocês vão pegar, por exemplo, aquele user, se clicar dentro da tabelinha do user ali, vocês vão ver que o nome do usuário não vai para o campo, porque ficou faltando implementar isso aqui. Ó. Tá? Mas isso aí já é outra coisa, aí é melhor dar o código para o cara ver do que ficar falando, porque o JavaScript era um pouquinho mais chato. Tá? Aí eu vim aqui e criei o campo com HTML. Isso aqui é só HTML. A única coisa que eu peguei de parâmetro é o nome do campo, que eu crio. Tá? Aí esse nome aqui, ó, esse nomezinho do campo, o nome eu acho mais fácil estudando. Tá? É bem mais fácil estudando. Falar assim eu acho mais difícil. Eu não gosto de aprender programação alguém tentando ensinar. Porque é complicado. Você fica mostrando código, né? A ideia é passar para vocês o caminho para vocês. Tá? Ó, a classe JRequest, que o palestrante anterior disse até que está morrendo e realmente está, né? Mas eu creio que o 2.5 ele vai permanecer por muito tempo ainda, porque eu estava dando uma olhada na internet, no site do Joomla, para compatibilizar os novos módulos, componentes, as extensões de agora com o Joomla 3.0 vai demorar um tempo, porque tem que trocar muita coisa. Então os primeiros componentes, alguns já estão, o Akiba já está para o 3.
já se antecipou, mas tem gente que vai demorar até se adaptar. Então a JRequest ainda vai continuar sendo usada. Foi isso aqui que eu falei com ele, ó. Aqui você consegue pegar uma variável, isso aqui, ó, é proteção. Quando você usa a JRequest, e na próxima agora vai ser o JInput, você usa uma das classes, uma das funções do JInput, ou do JRequest nesse caso, que é o getVar. Para poder pegar a sua variável dentro da requisição do usuário, você está filtrando a variável. É o nome da minha variável, tá? Quando o cara ele digita lá na internet, ele digita URL, ou clica no botão, vem lá a interrogação e os parâmetros, certo? Só para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Ó, aqui, ó. Certo? Isso aqui, ó, depois do index PHP, daqui para lá é tudo parâmetro. Confere? Tudo ali é parâmetro. Para poder chamar aquele parâmetro, você chama pelo JRequest. E ele vai filtrar a sua SQL, cara. Tá aqui? Não. Ele vai filtrar ele filtra a sua variável. Você vai dizer para ele o nome da variável, para ele pegar dentro do objeto requisição do PHP, vai falar o valor que você quer. Você pode botar se ele é inteiro, se ele é string, se ele é um array, e ele confere se o que você está querendo pegar da requisição do usuário é realmente o que ele mandou. Aí isso evita que dê o XSS. O Joomla ele só tem filtro XSS. Tá? SQL Injection ele não tem. Então, se você não fizer um filtro aqui, por exemplo, e ele colocar uma query de vazão de banco de dados, ele provavelmente o seu PHP vai executar, ele pode dar problema, porque ele não tem SQL Injection. XSS, se vocês filtrarem a sua variável dessa forma, vocês vão conseguir. Tá? Coloca sempre o arquivo index, para ele não deixar o diretório ser mapeado. Tem que conferir, sempre que possível, o tipo de variável da requisição. Aí você usa aqui o JRequest. Quem puder, quem entender, né, uma coisa que é válida é usar a expressão regular para poder filtrar string. Então, quem não sabe, dá uma olhadinha, porque ajuda muito. Se você usar a expressão regular, o que acontece? Você pode pegar... O seu cliente ele pode mandar o que ele quiser para você. Se você estiver usando uma expressão regular para filtrar string, você consegue tirar muito problema, muita coisa que ele manda para você que pode dar problema, você tira só usando a expressão regular. Tá? Se ninguém conhece, tem vários sites aí que ensinam a fazer expressão regular. É uma boa, tá? Eu sempre procuro usar isso aqui. Uma coisa que eu aprendi, depois que eu comecei a programar para o Joomla, que me deram a dica, eu comecei a correr atrás. Cara, sempre confira a variável que está entrando, sempre. Você mandou um formulário para o seu cliente e você pediu para ele declarar nome, você confere se aquilo que ele está mandando para você é uma string do jeito que você quer. Só letras, por exemplo, que dê nome, tá? Não aceita, por exemplo, dentro do meio do nome ali, se o elemento botar uma SQL, ele vai colocar um códigozinho de SQL. Se você pegar na internet, que tem muitos filtros de XSS e SQL Injection, se você botar o filtro ali, ele vai tirar isso. O XSS até sai por aqui, tá? Mas SQL Injection não. Então sempre confira. Se você espera um inteiro, uma história que me contaram uma vez, teve um site de compras na internet que estava vendendo, o pessoal deve ter sabido dessa história, estava vendendo uma televisão de LCD de 40 e tantas polegadas, ela custava 2.000 e tantos dólares, o cara simplesmente comprou por $100. Porque na página, o desenvolvedor mandava o preço do produto com o item de escolha. Na hora que você clicava no produto, ele mandava o preço de volta para o seu servidor. Em vez dele procurar comparar se aquele preço daquele produto foi o que ele mandou, ele simplesmente processou. Então, essa é uma falha. Tá? Então, tem que conferir. Inserir filtro de acesso. Isso aqui é que eu tinha falado, tem que colocar, cara. Se não colocar, os caras vão entrar no teu código. E aí foi uma coisa que o Júlio falou uma vez, aí um colega meu teve o site invadido, ele falou assim, aí é porque o cara não cuida do que está fazendo. Aí pega mal para o Joomla e não para o cara que fez o módulo. Tá? Aí eu vou disponibilizar depois. Aí vocês vão ver aqui agora, ó, a gente instalou
Olha lá, instalou o módulozinho, ele foi na base de dados, tá? Pegou os dados que são o nome do usuário, a seção que ele trabalhava, o ramal, e monta uma SQL. O que eu tenho lá onde a gente trabalha é até mais legalzinho do que esse aí, que ele faz um filtro de JavaScript, aí só filtra por nome, filtra só por número, mas isso aí já é quem entende mais de JavaScript, né? O resto aí não tem jeito. Aí a gente monta uma hora dessa, eu posso montar uma coisa mais elaborada para vocês poderem estudar. Alguém deseja fazer uma pergunta? Pois não. Não. SQL Injection. E no próprio site do Joomla, eles reconhecem isso. Eles já avisaram, assim que eu comecei a trabalhar com extensão, eles mesmos avisaram. XSS, aquelas atualizações que saem, quem está no grupo do Joomla ali, deixou um e-mail lá no site do Joomla para poder receber os avisos de atualização, geralmente o cara fala assim, atualização XSS isso, atualização XSS aquilo. Aquilo ali, o getVar, se você fizer a busca da sua variável pelo getVar, você consegue filtrar. Agora SQL Injection não. Aí é por conta exatamente, é por conta do desenvolvedor. Tá? É por aí que entra muita falha. Às vezes você acha que o cara... Isso é muito comum no componente. Não. Isso é muito comum no... O que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho um filtro, mas o bicho é nojento. É uma função com várias strings de SQL Injection, e toda vez que eu pego a requisição, eu mando passar aquilo várias vezes até ele ver que está limpo, né, e usando expressão regular. Porque o que acontece? Se você botar string em claro, botou na mão ali, um trecho que você não... a palavra que você não quer que venha na sua requisição, né? Se você colocar só a palavra e não usar a expressão regular, o cara que está invadindo, ele pode colocar uma letra maiúscula, outra letra minúscula, letra maiúscula, e a string que você mandou comparar, porque aquela comparação do PHP de string, ela também não funciona com case sensitive, não adianta. Ou é tudo caixa alta, ou é tudo caixa baixa. Se não for o mesmo padrão, não casa. Então, o único jeito de filtrar que eu encontrei foi usando expressão regular. Tá? Pode ter ficado um pouco maçante, porque é ruim. Eu sei que é ruim, código, mas eu vou botar isso aqui para o pessoal dar uma olhadinha na internet, tá? Pois não? Qual a diferença na questão da segurança? Eu fiz um módulo com o cliente e ele tinha ali uns 20 campos personalizados do módulo. Era um negócio de locutor, online, um negócio para rádio lá. Só que eu não peguei os dados direto do MySQL. Eu peguei direto do campo, pegar o parâmetro direto do XML. O cara preenche lá. Vai no módulo, preenche. Você falou para pegar direto do MySQL. Não. Não é isso. Não, assim, o que você está fazendo na hora que a requisição do cliente entra, se você pega os valores que estavam declarados no XML e executa o seu módulo. Não, mas isso aí, na verdade, a sua implementação é assim. Nesse caso aqui, eu tenho uma base de dados com o nome desse pessoal lá dentro. Entendeu? Aí depende do que você está fazendo. Tá? Inclusive, o que ele botou no XML, naqueles campos ali da configuração, que é o que você declara no XML, aquilo ali vem dentro do params, que é a variável que vem por default lá no módulo. Aí você tira ele dali. Só que geralmente aquilo ali está guardado aonde? Aquele params ali, ele está guardado na base de dados. Tá na base de dados. Aí quando você usa a função própria para poder tirar o dado que você quer, aí ele vem. Se você for olhar lá na API, tem a funçãozinha para tirar só o campinho que você quer, que é o getField, se não me engano é o getField. Aí ele tira só aquele campinho ali para você. Mas aí é questão da sua implementação, aí depende. É que, na verdade, essa parte de programação, cada um implementa do jeito que quer, né, cara? É difícil. Assim, a única coisa que eu procuro tomar cuidado geralmente, filtrar aquilo que eu vou usar do usuário. Se vier dele, aí eu procuro filtrar. Mais alguém? Sim, eu tenho uma aplicação. Aí o que acontece? Aquele criação de campo dinâmico é JavaScript. Aí você tem que entender, por exemplo... Não, XML é o mesmo. XML é o mesmo. O que acontece é o seguinte, quando você faz esse tipo de campo, que ele é dinâmico, você vai aumentando o número de informações, o seu JavaScript ele cria em tempo real ali no usuário, ele vai criando os campos para você.
Quando você manda gravar, ele grava todos os campos lá na configuração do banco de dados. Aí você consegue recuperar na frente. O que você tem que ter cuidado é de, na hora de renderizar isso de volta para o cara no back-end, porque ele tem que enxergar o mesmo campo, certo? Você botou um padrão. Aí ele adicionou mais 2. Na hora que ele for configurar de novo, ele tem que enxergar 3. Isso aí você vai fazer naquele códigozinho do seu campo personalizado, para ele poder pegar esses parâmetros. Pô, eu tenho 3 parâmetros, ele faz um array, monta aqueles campos e espera vir mais. Mas aí é naquele código daquele arquivo ali. Eu já fiz isso aí, eu tenho uma aplicação assim. A gente tem até uma aplicação, o Júlio usou uma vez, ele botou até vídeo naquela área de configuração ali, ele queria deixar um vídeo explicando como é que fazia, até vídeo a gente colocou ali. Ali dá para fazer muita coisa. Sim. Essa aqui é aquela parte do JavaScript que eu mostrei para você, essa aqui, ó. Não é. Depende, é que eu tô falando, é que eu falei até quando. Depende do que vai fazer. Você não precisa de JavaScript para renderizar na frente, não. Mas cara, eu vou te falar a verdade, até hoje eu não fiz um que eu não precisasse. Quer ver? Tem tempo ainda, ô Júlio? Ele não tá ali? Ó, tá vencendo 5 minutos. Tá, eu vou mostrar um negocinho legal aqui, quer ver? Deixa eu ver se dá tempo de mostrar. Que de repente dá para mostrar um negócio legal aqui. Esse... Onde é que ele está? Ele não está aqui, não? Não está. Ô, Júlio, qual que é aquela a URL que está... A Ciplan? Se a internet vai funcionando. Né? É com C, não é com S. Acho que vai... módulo ainda que fosse só PHP, cara. Até hoje eu não fiz. E eu vou falar a verdade. Eu odiava Multools. Porque a Multools ela é complicada. Quando atualiza a versão do Joomla, quem tem um módulo na versão do Joomla anterior tem que trocar o Multools também. Porque a Multools, geralmente, de uma versão para outra, eles mudam a API deles. Eu sempre trabalhava com jQuery. A jQuery ela é estável. O cara criou uma função lá no início da jQuery, ela funciona até hoje. A Multools já não é assim. Aqui, ó. Esse código, esse aqui, ó. Esse aqui já não precisa de JavaScript, esse aqui é só CSS. Aí já dá para fazer. Ele mostra só o nome do lugar no mapinha, se o cara clicar, ele vai. Agora esse daqui, ó. Esse módulozinho para mexer aqui, que foi uma frescura do cliente, né? Deixa eu ver. Ele queria... Deixa eu ver só, quer ver se você acha aqui. Como é que chama o outro cimento? E também, né? Ele tinha visto... Aqui, isso aqui, ó. Olha só, cara. Não é plágio, não é plágio. Isso aqui é flash, ó. Isso aqui é flash, não é plágio, não. Não é plágio, não. O cara queria fazer um negócio, cara. A gente só pegou a ideia e implementou para... Mas o meu é diferente. Esse aqui sobe e o meu desce. Esse é diferente, tá? Não é plágio. Plágio é se fosse igual, cara. Entendeu? Aqui, ó. O cara queria isso aqui, ó, flash, ó. Aí o que a gente teve que fazer? Passar isso para JavaScript. Isso aqui é JavaScript. Olha lá, o meu sobe, o dele desce. Tá? O meu é diferente. Sim. Então, cara, na verdade, não tem... É porque aqui agora eu não tem... Eu tenho um outro modo. Aqui, ó. Ah, não vou mostrar no que ele vai mostrar no dele. É isso aqui, O cara queria ver aquilo ali. É mole? E o cara queria assim, se não fizesse, o cara...
O resto ele não estava nem aí, cara. Ele fazia do jeito que ele queria, mas isso aí ele queria sim. É. Isso aí é JavaScript. Tem como, por exemplo, você compatibilizar. Quem gosta do jQuery tem como compatibilizar com o Multools. Só que a biblioteca de compatibilização do jQuery tem hora que funciona, tem hora que não funciona, entendeu? Ou senão você pode fazer na mão, purinho ali, usando o document.getElementById, alguma coisa, mas dá um trabalho desgramado. Eu prefiro usar uma biblioteca. Tá? Oi? Não. Esse aí tá no Multools. Multools. Sim, para poder usar o Oracle eu tive que recompilar o PHP. A intranet que ele cuida lá tem o MySQL e o Oracle junto. Os dois juntos. Tá? Essa parte, aquele módulozinho que mostra os usuários, que eu fiz para ele, aquela parte só usa o Oracle, o resto é tudo MySQL. Sim, aí é só olhar na área de... Não, essa aqui em todo caso, porque na verdade isso está me dando dor de cabeça isso. Eu deixei ele colocar só 6 imagens, ele botou no requisito dele, ele botou 6 caixinhas. Entendeu? Aí eu meti só 6 imagens. Mas dá para fazer o que o companheiro tinha falado ali, que era para poder criar um JavaScript, né, para poder fazer cópias dos elementos, né, fazer clones, aí eu guardo isso na base de dados. Só tem que ter o cuidado de, na hora de fazer o campo, que é lá naquele PHPzinho ali, né, você tem que ter o cuidado de ir lá na base primeiro, pegar verificar quantos campos foram criados e mandar o PHP fazer os campos fisicamente. E depois continuar com o JavaScript. É porque eu não tenho aqui a aplicação que eu tenho, que a gente mexeu com isso, não está aqui. Mas a gente conversou, eu vou colocar umas coisas dessas aqui que a gente está falando aqui lá no Diana Brasília para ver se ajuda o pessoal. Porque na verdade é só estudando, cara, não tem jeito. Isso aqui eu posso dar o caminho das pedras, né? E mesmo assim, de repente, o meu caminho é mais dolorido do que o seu. Então, as pedras machucam mais. Vamos dizer assim. Tá. Esse tipo de... A gente está até querendo montar um curso aí, justamente para poder ensinar esse tipo de implementação, né? E componente, e componente, que o componente também é sem jabá. Não, mas eu não falei nada, eu falei que eu tenho que mandar um curso. Tá, mais alguém deseja perguntar uma coisa? Acabou aí, Júlio? Acabou não? Ainda tem mais quanto tempo? 10 minutos? Então, vamos mostrar outro projeto pessoal então. Mais perguntas? Pô, a mágica que eu fiz, cara. Mas se eu mostrar a tela da Infraero, por exemplo, eu termino com a tua. Tá. Eu vou mostrar já que terminou, tá? Eu vou mostrar para vocês que dá para fazer mais coisa com componentes, com módulos, sem hackear. Não é que eu já tenho ideia lá, né? É sem hack, cara. Realmente. Vamos ver aqui, quer ver? A ideia é usar o quê? O MVC, né? Porque tem muito cara que faz algo diferente do Joomla, mas ele muda o código, ou seja, ele está hackeando o código. Aí veio uma atualização do Joomla, acabou, o cara perdeu. Ó, primeiro módulo que eu criei nessa aplicação aqui, já fiz um módulo no painel para ele. Isso aqui, eu não alterei nada no Joomla, esse é um módulo meu. Se eu desinstalar, ele desaparece e o Joomla funciona normal. Se eu instalar, ele fica ali. É um painelzinho da nossa aplicação, que a gente está montando uma aplicação na área de educação. Tá? Aqui, ó. Quem disse que não dá para fazer, isso é um boleto. Uma coisa que eu vou passar para vocês, que ele falou até que é para passar, ó. Muita gente às vezes quer trabalhar com modal e aparece o template de baixo, né? Que ele já fez isso aí. O cara tenta imprimir o componente dele no modal, aí vê aquele monte de template por baixo. Pô, mas como é que eu faço? Cara, eu vou falar para vocês, eu fiquei dias olhando na internet. Como é que o filho da mãe aparece? Aí eu descobri, cara. O cara vem aqui na URL, ó. Aqui, ó. Não, tem que ser da requisição. Deixa eu pegar o código. Tem que ser na requisição. Deixa eu ver se eu pego o código da requisição aqui.
Não, cara, esse aqui eu fiz direto no módulo. Não, é porque eu fiz direto no módulo. Na verdade, está faltando um trechinho aqui, ó. É que, na verdade, você passa para ele o nome do template, mas em vez de passar o template, você passa component. Ele está no módulo, aí eu vou ter que caçar no código lá para mostrar. Mas eu ensino isso, eu boto no site do Juna Brasil. Mas aqui vem uma coisa legal, ó. Ah, uma coisa aqui, ó. Vocês não veem isso aqui normalmente, ó. Olha aqui, ó. Ícone no submenu. Isso aí você não vê no Joomla. E está no código do meu componente. Se eu desinstalar daí, não acontece nada. Ó. Tá aqui o componente do Joomla. Vamos ver se esse aqui aparece a barra. Aqui, ó, não tem, ó. E aqui está o meu. Tá ali, ó, o ícone. Mas está no meu componente, no componente que a gente está desenvolvendo. E não no código do Joomla. Tá? Quer ver outra coisa que também ele falou que era para mostrar para vocês que vocês iam gostar? Ó. Ó, tá vendo esse botãozinho aqui? Foi eu que fiz, ó. Dentro daquele arquivo que eu mostrei para vocês, ó, a edição do formulário dentro do pop-up, só com para você poder inserir mais dados, né? Dentro do pop-up, não é o formulário dele. Não, é código. Vamos falar a verdade, eu não sei usar CCK, porque na verdade eu aprendi administração com ele, mas foi o básico. Então, essa parte de componentes e módulo para o Joomla eu não conheço nada. Se eu pegar um site em Joomla para fazer, vai ficar um fuquinha. Porque eu não entendo nada dele. De administração eu sou cruzinho, minha parte é só mesmo implementação. Então, dá para vocês fazerem, cara. Tem como fazer. Agora, como é que é? O jeito é correr atrás para estudar. Eu tive que correr atrás mesmo, não teve jeito. Ó, esse aqui também ó, foi feito lá. Ó. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó. Ah, esse aqui, ó, tá vendo esse calendário? Esse aí é padrão do Joomla. Você vai lá e declara no XML que você quer um field do tipo data. Ele coloca o calendário e coloca o campo. Você pode usar isso aí. Oi? Isso. Pô, eu tinha que achar onde é que eu coloquei, é porque vai demorar. Não é nem RAW, cara. Dá para fazer, não. Quer ver o que dá para fazer? Dá para fazer ele aqui, quer ver? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu coloco ele aqui agora, quer ver? O meu formato, JForm, porque o módulo ele sempre procura pelo JForm o nome do campo. Então, esse aqui é o nome da variável que recebe o nomezinho do campo, é aquele type, tá? Ele pega o nome daquele type e põe aqui e aqui. E vai me criar o código que vocês viram. Aí, antes de eu passar para lá. Onde é que está o modal? O pessoal gosta de ver geralmente o modal. Essa parte aqui é do modal. Ó. Isso aqui é o modal. Só isso aqui, ó. E como é que eu faço para pegar esse aqui? Você pode pegar aquele campo que eu criei? Porque, na verdade, eu não encontrei isso na internet, tá? Isso aí fui eu que fiz. Mas eu não criei nada. Quer ver uma coisa? Deixa eu ver ele aqui, ó. Deixa eu ver ele aqui. Se ele veio. Pegar botão é difícil.